Dia 15 de março de 2024, dia histórico. Agora a casa caiu de vez. Pois bem, Alexandre de Moraes retirou o sigilo de vários depoimentos, os 27 depoimentos que foram feitos aí no âmbito da investigação da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro de 2023 e que, como sabemos agora, também teve tentativa de golpe de Estado em dezembro de 2022. E olha, é bomba atrás de bomba. O Bolsonaro, acredito que nunca um ser humano acordou com a orelha tão vermelha igual a do Bolsonaro. Dizem que quando estão falando mal de você é porque a orelha tá vermelha. Olha, a coisa ficou feia. São várias delações contra o Bolsonaro. Temos aí o ex-chefe do Exército, o general Freire Gomes, que disse até que ele ia prender o Bolsonaro e que o Bolsonaro ficou assustado com isso. Temos o ex-chefe da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, dizendo que, olha, o Freire Gomes ameaçou até prender o Bolsonaro insistiu várias vezes no golpe, ele sabia que não tinha fraude nas urnas, mas ele continuava insistindo no golpe. Tem aí o Valdemar Costa Neto. O Valdemar Costa Neto também delatou o Bolsonaro. Eu falei aqui nos últimos dias sobre brigas que estão tendo aí do Valdemar com o Bolsonaro. E agora a coisa tende a piorar, porque temos a confirmação aí, pelo depoimento do Valdemar, de que realmente, quando o PL questionou a eleição, mas questionou só a eleição presidencial e só as urnas onde o Bolsonaro perdeu a eleição, de que aquilo foi o Bolsonaro pressionando o Valdemar Costa Neto. Obviamente o Valdemar fez e tem que pagar pelo que fez. Mas ele diz ali no depoimento que foi o Bolsonaro. E uma coisa, o depoimento do Valdemar foi prestado aí, junto com, no dia que todo mundo foi depor, e a Polícia Federal já dizia fazia meses que entendia que aquela ação do PL questionando as urnas eletrônicas e pedindo ali um resultado, uma mudança no resultado da eleição, que aquilo era parte do roteiro golpista do Bolsonaro. Aquilo era para o Bolsonaro ter uma desculpa no futuro, na hora de dar o golpe, para falar, olha, eu tentei todas as vias nas 4 linhas da Constituição. Inclusive, a minuta golpista do Bolsonaro foi tornada pública e diz também, ali tem trecho que cita as 4 linhas da Constituição, com esse mesmo linguajar, 4 linhas da Constituição, ou seja, praticamente uma frase ali escrita, colocada pelo Jair Bolsonaro na minuta golpista para que todo mundo reconhecesse que é dele a minuta. Pois bem, agora todo mundo reconhece que é dele, só que a minuta vai levá-lo para a cadeia. Desde a manhã de hoje, começou muita gente a fazer a pergunta que é, pô, o que está faltando aí para a prisão do chefão? Ele foi delatado por todo mundo. O ex-ajudante de ordens delatou, o ex-chefe do Exército, o ex-chefe da Aeronáutica, o presidente do próprio partido dele, vários coronéis que foram depois delatar o Bolsonaro, até o general Teófilo, meio que sem querer, na hora H, na hora do vamos ver, ele foi para cima do Bolsonaro. O general Teófilo, para quem não tá se lembrado, é o general que garantiu ao Bolsonaro, de acordo com o tenente-coronel Cid, que colocaria assim as tropas nas ruas e que as tropas dele prenderiam o Alexandre de Moraes. Inclusive, ele dizia que o Alexandre seria preso num domingo e os decretos já assinados seriam lidos na segunda-feira. Olha só como como a gente chegou perto de um golpe de Estado. Eu vou te ler alguns trechos dos depoimentos. Eu peço primeiro que você se inscreva aqui no canal. Olha, eu lembro de 2022 que eu falava isso, eu falava, olha, o Bolsonaro não está recluso, o Bolsonaro está planejando o golpe de Estado. Eu lembro que eu falava, olha, o Braga Neto está planejando ali no QG do golpe, que é uma mansão ali que funcionava o comitê de campanha do Bolsonaro. Eles estão mantendo os acampamentos golpistas para pressionar os militares e o Bolsonaro está se reunindo com generais, está tentando o golpe. Eu lembro até quando, na semana em que o golpe deu errado, eu falei, ó, fracassou o golpe, não sabemos o que aconteceu, mas o Bolsonaro vai para um plano B. E naquela semana, o Eduardo Bolsonaro foi se encontrar com o Trump. O plano B era o dia 8 de janeiro, que também fracassou. E aí estavam outros generais com o Bolsonaro. Mas os depoimentos aí que foram tornados públicos indicam o seguinte, olha, tudo o que a gente imaginava que foi na primeira tentativa de golpe, que era o golpe militar do Bolsonaro, tudo aquilo a Polícia Federal já conseguiu, já tem ali, já foi tudo esclarecido. O chefão era Bolsonaro, como cada um ali agiu, pode ter uma dúvida em algum detalhe mais para cá, mais para lá, porque obviamente cada um tenta dizer que, olha, eu não cometi crime, quem cometeram foram os outros. Vou dar um exemplo, o general Teófilo disse que ele se reuniu com o Bolsonaro no dia 10 de dezembro, a mando do general Freire Gomes. E o general Freire Gomes não. Ele disse que ele não mandou o general Teófilo, e inclusive o Freire Gomes diz o seguinte,
o que dá a entender no depoimento dele, é que o Bolsonaro estava entrevistando vários generais de 4 estrelas para que esses tomassem o lugar do Freire Gomes e virassem chefe do exército para dar golpe no Bolsonaro. E o Bolsonaro fazia isso para deixar o Freire Gomes sempre apreensivo, sabendo, ó, qualquer momento você vai demitido, vão dar o golpe sem você e você será preso, para pressionar o Freire Gomes a aderir ao golpe. Só que ele bateu o pé e falou que não. O Teófilo diz no depoimento dele que foi amando do general Freire Gomes e disse que ele foi escutar lamentações do Bolsonaro. E disse que não tinha nada disso de prender, não tinha nada disso de golpe, o Bolsonaro não falou de golpe, foi só se lamentar com ele sobre a conduta dos outros generais. Quer dizer, o próprio general Teófilo, que estava a favor do golpe, diz que o Bolsonaro foi se lamentar por conta da conduta de outros generais. Ou seja, o Bolsonaro foi se lamentar porque não conseguiu dar golpe. Quer dizer, até o que estava com o Bolsonaro, na hora H, ele jogou para cima do Bolsonaro. Tem aquela, ó, quem deu a ordem para ele lá ou não, ele fala, ó, foi o outro. Mas o teor da conversa lembre-se, o teor da conversa do general Teófilo com o Bolsonaro, uma reunião secreta que tiveram os dois, foi divulgado, estava nos celulares do tenente-coronel Cid. Tem áudios do Cid com o general, tem áudios do general com um militar chamado Ailton, que se autodenominava o 01 do Bolsonaro. Tem áudios sobre o teor dessa conversa, mas na Polícia Federal ele negou. É aqui um trecho do ex-chefe da Aeronáutica, ele diz o seguinte, olha, em outra reunião dos comandantes das forças com o então presidente da República, o depoente deixou evidente a Jair Bolsonaro que não haveria qualquer hipótese do Bolsonaro permanecer no poder após o término do seu mandato. Essa parte ele estava dizendo o seguinte, olha, Bolsonaro, o teor inteiro do depoimento, o contexto ele disse ao Bolsonaro, mesmo se você decretar isso aí, dia 1º de janeiro você sai. E você não vai ficar, vai entrar o Lula. E aí o Bolsonaro teria ficado assustado. Depois, o Bolsonaro mandou o general Heleno insistir com o chefe da Aeronáutica. Eles estavam num evento em São Paulo e o chefe da Aeronáutica tinha que voltar para Brasília e o general Heleno falou, olha, o Bolsonaro me chamou para uma reunião em Brasília, posso pegar uma carona com o senhor? E o chefe da Aeronáutica disse ao Heleno que, olha, se for falar aí de golpe, alguma coisa assim, não. E o general Heleno ficou atônito. Nossa, também ficou surpreso que o chefe da Aeronáutica, o brigadeiro Batista Júnior, já estava se colocando ali contra antes de escutar qualquer coisa. Mesmo assim, olha, a primeira reunião golpista do Bolsonaro foi logo depois, foi no dia 1º de novembro, no dia seguinte à eleição. Aí depois foram várias reuniões. Mesmo assim, depois do chefe do exército ameaçar prender o Bolsonaro caso ele tentasse golpe, depois dele e do chefe da Aeronáutica dizerem não ao Bolsonaro, o Bolsonaro ainda mandou o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, fazer uma reunião a sós com os 3 chefes das forças. Foi a última tentativa, e nessa reunião os 3 disseram, os 3 estavam lá com o Paulo Sérgio, e o chefe do exército disse, olha, ele chegou com um documento e disse, olha, se for alguma coisa aí sobre GLO, estado de sítio, que é para impedir o novo governo de tomar posse, eu não quero nem saber o teor desse documento, não vou nem discutir. E que o chefe da Aeronáutica também falou a mesma coisa. O Garnier, o almirante da Marinha, ficou calado e o general Paulo Sérgio foi embora, então não falou mais nada e foi embora. Ali o golpe morreu completamente. Diz aí o brigadeiro Batista Júnior que o Bolsonaro estava insistindo muito entre os generais e que a estratégia dele era deixar ali em banho-maria para ver se conseguia ganhar tempo. Porque o que temiam eles todos, e olha, eu falei isso antes dos depoimentos serem tornados públicos. Eu falei, ó, o depoimento deles vai ser na base de que, olha, a gente temia que se a gente fizesse alguma coisa ali a mais, o Bolsonaro conseguisse dar o golpe. Inclusive, imagina você se o Freire Gomes prende o Bolsonaro. Aí você tem ali, olha a narrativa do Bolsonaro que ele ia tentar mandar para o mundo inteiro e que ele ia jogar nos bolsonaristas que já estavam acampados na frente dos quartéis. Agora você imagina os soldados, imagina o que ia acontecer dentro das Forças Armadas. Você tem o chefe do Exército prendendo o presidente da República, que está ali clamando que houve fraude na eleição. Então o presidente da República diz, houve fraude na eleição, eu vou tirar este bandido que é o Alexandre de Moraes. O chefe do Exército fica ao lado do Alexandre, prende o presidente da República para o Lula poder assumir. Só que prendendo o Bolsonaro, quem assume interinamente é o Mourão, que também é general.
E aí fica aquela, nossa, foi um mega complô do exército com o Alexandre, com o Lula, para derrubar o Bolsonaro. Foi um golpe militar. Agora você imagina dentro das casernas como é que ia fazer para segurar os coronéis, os generais, os tenentes-coronéis, os capitães, os soldados bolsonaristas. Com a mega narrativa que o Bolsonaro ia ter aí de, olha, deram um golpe com todo mundo, tudo mais. Naquele momento em que não ia ter uma investigação, as provas aparecendo, da maneira em que as coisas andaram, nós tivemos aí um ano, já são 1 ano e 3 meses de investigações, e aí as provas estão aparecendo. É depoimento, é prova, é isso, é aquilo. A Polícia Federal conseguiu comprovar quase tudo que estão nos depoimentos por localizações de geolocalizações de celulares. Então, deu ruim. Agora eu vou falar. Está completamente isolado o Bolsonaro. Caiu como uma bomba na defesa dele, porque a linha de defesa do Weingarten, e eu já falei isso aqui outras vezes, eu falei, olha, esse pessoal é muito burro. Eu lembro que quando o Weingarten tomou o lugar do Ossoff como advogado do Bolsonaro, eu falei, olha, sai o FW e entra o outro, troca o Bolsonaro 6 por meia dúzia. Eu até, numa das primeiras vezes que eu falei, eu lamentei, eu falei, pô, que pena, porque é difícil chegar no nível de burrice do Ossoff, ele é muito burro. Mas olha, o Weingarten já mostrou várias vezes que inteligência não é o forte. Os dois têm a mesma, olha, Frederick Ossoff, FW, Fábio Weingarten, FW, talvez essa coincidência seja boa. Pois bem, o Weingarten mostrou que é tão burro quanto o Ossoff. A linha de defesa dele era uma linha de defesa que, para quem conheceu os fatos, era óbvio que ia ser provada que era mentira. A linha de defesa era o Bolsonaro dizer que, na verdade, ele só estava ali fazendo consultas e que não tinha ali uma tentativa de golpe. Isso era para caso se comprovasse a fraude na eleição, ele tinha um plano B. Mas que, na verdade, ele não queria ali golpe, não queria nada. Os depoimentos mostram o extremo oposto disso. Inclusive, olha só, teremos novas delações aí. E eu nem falo delação premiada, é delação sem prêmio mesmo, tá? É sem prêmio, é delação sem prêmio. E agora fica claro por que o Cid quase perdeu a delação. A delação do Cid fica pequena, perto dos depoimentos que temos aí. A Polícia Federal ainda não tinha os elementos que conseguiu depois, quando fez a delação do Cid. Depois, você vê que se fosse hoje, o Cid ia continuar preso. O que ele pode ter falado aí, obviamente, a delação dele, os depoimentos dele ainda não foram tornados públicos. Deve ter muita coisa, muita novidade ali. Mas qualquer coisa que o Cid falasse fica pequeno perto do depoimento de generais, do ex-chefe do Exército, ex-chefe da Aeronáutica, todos eles ali, até gente que está defendendo o Bolsonaro, falando a mesma história. Um detalhe ou outro muda ali no depoimento de cada um, mas a história é a mesma. Tinha um presidente ali apavorado, achando que ia ser preso, e vai acabar preso, e que queria dar golpe de Estado para evitar sua prisão. E que estava ali conversando com inúmeros militares para tentar convencê-los a aderir ao golpe. Não deu certo por um motivo. E olha, que sorte que nós tivemos. Eu sempre falei que eles esbarram na própria burrice e que a gente teve muita sorte que a extrema-direita que chegou no Brasil era uma extrema-direita muito burra e que não teremos essa sorte se a extrema-direita voltar ao poder, porque os nomes que estão surgindo aí não são tão burros. O Bolsonaro não confiava no general Mourão, o Bolsonaro não quis o Mourão como vice, o Mourão concorreu ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o Bolsonaro escolheu como vice o Braga Neto, que era um golpista nato e que era o ministro da Defesa do Bolsonaro. O Bolsonaro escolhendo o Braga Neto, o ministro da Defesa se tornou o general Paulo Sérgio, que era o chefe do Exército. Paulo Sérgio que é golpista. Paulo Sérgio, como chefe do Exército, ele ficou achincalhando as eleições naquele comitê que o Barroso criou, que foi um erro enorme do Barroso, em que era um comitê em que militares e TSE discutiam sobre urnas eletrônicas. E aí o Paulo Sérgio já mostrou que era golpista. O Bolsonaro promoveu o Paulo Sérgio a ministro da Defesa, e aí entrou o Freire Gomes como chefe do Exército. Se o Bolsonaro tivesse escolhido qualquer outro ser humano na face da Terra como seu vice, qualquer outra pessoa, o general Braga Neto seria o ministro da Defesa durante a tentativa de golpe, o general Paulo Sérgio seria o chefe do Exército e ele ia aderir ao golpe. E nós teríamos o golpe, ou se não fosse o golpe, o Bolsonaro daria um passo enorme, que ele teria apoio do Exército. Teria apoio do Exército e da Marinha. Talvez não tivesse da Aeronáutica, nem sabemos. Será que o chefe da Aeronáutica ia se posicionar contra o golpe, tendo o Exército, que tem a maior tropa, a maior verba, tudo mais, contra ele, e a Marinha também? Será? Então, veja, será que o chefe da Aeronáutica seria também o mesmo?
Caso tudo ocorresse diferente, não sabemos. O que sabemos é o seguinte, o Paulo Sérgio era golpista, o Paulo Sérgio foi quem tentou o golpe até o final, e o Paulo Sérgio não estava ali, porque o Bolsonaro não confiava no general Mourão, e de todos os outros bolsonaristas possíveis que o Bolsonaro podia escolher para seu vice, ele escolheu justamente, exatamente porque ele é paranoico e porque ele é muito burro, ele escolheu justamente o seu ministro da Defesa e aí ele mudou ali 2 pecinhas no tabuleiro dele que levaram à sua derrota. Ele trocou o chefe do exército e colocou o Freire Gomes. É por isso que num vídeo que eu mostrei aqui faz mais ou menos 2 semanas, foi um vídeo que o Bolsonaro apareceu no dia 10 de dezembro de 2022. Foi depois de 40 dias de silêncio. O Bolsonaro, no Alvorada, ele fez um discurso de 15 minutos. E naquele discurso ele ficou praticamente 13 dos 15 minutos falando dos militares, falando que os militares têm ali dever de respeitar a Constituição. E em determinado momento ele fala que ele fez escolhas erradas e que algumas pessoas que ele colocou não fizeram o que ele queria e que ele não tinha como controlar o que as pessoas fazem. Ali ele estava falando do Freire Gomes, que foi escolhido no lugar do Paulo Sérgio. Eu falei isso, quem é plantonista não teve muita surpresa com os depoimentos de hoje, que foram tornados públicos hoje. Percebeu? Comenta aí se você teve muita surpresa ou não. Sabe por quê? Porque eu já tinha falado quase tudo aqui. Até coisas que a imprensa falava, olha, não foi bem assim. E eu falei, ó, o Valdemar delatou o Bolsonaro, gente. O Valdemar falou isso, isso, isso e isso. Antes do Valdemar depor, eu disse, ó, o Valdemar vai falar isso, isso e isso. Você lê o depoimento do Valdemar, pega qualquer vídeo meu de antes do depoimento dele, olha, igualzinho. Parece até que o Valdemar assistiu o Plantão Brasil e tomou nota do que ele tinha que falar. É incrível a semelhança. Todo mundo delatou o Bolsonaro. Tem um general bolsonarista que também falou que tinha que prender o Alexandre de Moraes. Ele falou, tinha que prender mesmo, a gente estava vendo, mas não ia ter golpe. Mas é que tinha que restaurar a ordem democrática. Para isso tinha que prender o Alexandre de Moraes. Até o cara que tá a favor do Bolsonaro, a favor do golpe, a fala dele no depoimento ferra com o Bolsonaro. Quer dizer, até o cara que fala, não ia ter golpe. Mas sim, a gente estava assim planejando prender o Alexandre de Moraes. Mas não é golpe não, tá? Esse pessoal, eu vou te falar, viu? Aguarde, muito em breve vai chegar a prisão. Já pode aí, ó, colocar na sua geladeira a sua bebida predileta, seja um champanhe, seja um suco, seja uma água gelada, qualquer coisa que você goste aí, porque tá chegando o dia D e a hora H, o dia da prisão do chefão da quadrilha, tá vendo? Pouco a pouco vão aparecendo as coisas. Eu peço a sua inscrição aqui no canal. Falou!